Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET e Via Max. A obrigatoriedade do ponto eletrônico foi adiada pela terceira vez. E é o que a gente vai entender a partir de agora. Por quê? É difícil para o empresário se adequar às novas regras e a visão do trabalhador para o funcionário, para o trabalhador é uma boa? O que ele pensa? E ainda, as vantagens para o empregado e as vantagens para o empregador, elas existem? Está aí o ponto de partida do Conversas Cruzadas na TV Com, que já está no ar. Hoje nós estamos na companhia do presidente da Federação dos Comerciários em Santa Catarina, Francisco Alano. Também está aqui conosco o presidente da Matra, a Associação dos Magistrados Trabalhistas, ele é juiz do trabalho, José Carlos Kulzer. Também está aqui conosco o advogado trabalhista Alessandro Marcedu. E ainda está aqui conosco o empresário, contador, vice-presidente da ENFO, Associação Empresarial da Grande Florianópolis, Nilson José Gueder. Muito obrigado pela atenção, pela presença dos senhores hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas da TV Com, que tem um oferecimento de Firenze Business Park, lotes comerciais, industriais e de serviços. Residencial Gustavo Kirchner, um empreendimento com padrão e qualidade AM Construções. Pemavel Veículos, todos os carros, carros para todos. Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. E Queires, gente nossa, a loja da gente. Bom, hoje nós temos que, mais uma vez, o adiamento. Qual é a explicação? Por que isso aconteceu? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos os presentes. Pelo que eu pude extrair da nota oficial que foi publicada no Diário Oficial, sim, ainda no dia 1º, até em edição especial, edição extra, a justificativa foi de que o governo federal busca a efetiva conclusão de um diálogo que foi iniciado com todos os setores envolvidos na sociedade. Acredito que ele queira dizer nesse aspecto que os principais envolvidos são os empresários, assim como os empregados, né? Então, eu entendo que foi positivo esse adiamento, até porque existem uma série de Faltou setores... diálogo? Eu acredito que não faltou diálogo, mas é uma questão que envolve, no meu entendimento, desde o Ministério do Meio Ambiente até por óbvio, os sindicatos em si, os próprios empregados, né? Muito bem. Bom, na prática vai mudar o quê? Pelo projeto que foi apresentado, seria o ponto eletrônico. Como seria esse ponto eletrônico? É biométrico? Como é que funciona? Não, ele não é biométrico. Boa noite os participantes aqui da mesa, os ouvintes. Inicialmente, queremos aqui, em nome da ENFO, esclarecer que a entidade empresarial e seus associados não são contra o controle. Entendemos que todo controle é bem-vindo, que dá segurança ao trabalhador e dá segurança ao empresário. O que nós nos posicionamos e nos manifestamos em muitas oportunidades é o fato de ser pouco debatido, porque quando isso foi implantado, a questão de 1 ano atrás, simplesmente foi essa portaria e colocou na mesa, onde não existiam sistemas, onde não existiam equipamentos, onde não existia empresas capazes de atender uma demanda. E ficou se fazendo aí adiamento atrás de adiamento, e estamos aí para mais um adiamento que começa em outubro. Do ponto de vista funcional, em relação à sua pergunta... É isso que nos interessa. O trabalhador, ao entrar na empresa, vai simplesmente digitar, passar a sua senha, passar o seu cartão e, no momento, ele recebe um comprovante que é efetivamente aquilo que ele vai ter que guardar para futuramente precisar ter esse controle. Tá, então nós temos esse fato. Ele passa o seu crachá, que deve ter um código de barras, enfim. Cada empresa tem a sua normatização. A sua metodologia. Sim. Ele passa e recebe um comprovante de papel. Exatamente. Essa é uma modalidade única ou existem outras possibilidades? Não, essa é única. Não tem biométrico também? Eu, no momento, não conheço ainda, né? Para evitar fraudes e tal? Essa já é para evitar fraudes. Não, mas essa daí pode ter fraude, né? Empresta o crachá para outro que passa ali.
Não? Pode até acontecer, mas aí vai mais do problema de controle da própria empresa. Sim. Né? O que se discute aqui no caso dessa portaria é a segurança que o trabalhador, ao passar o seu crachá, o seu cartão, ele receba o comprovante que aquilo ele vai efetivamente comprovar se tem hora extra, não tem hora extra. E que ao final do mês isto fique registrado, quer dizer, ele vai guardar esse comprovante e o dia que precisar comprovar, ele tem esse comprovante. Como também o próprio sistema hoje que está em vigor, ele pode emitir uma planilha mensal e entregar ao trabalhador, que é a comprovação dele. Sim. Quer dizer, aquelas dificuldades que muitas vezes se põe, que o trabalhador vai requerer através de uma ação trabalhista, diferenças de horas extras, e que um sistema permite, digamos, alterar dados, ele com o comprovante na mão não tem mais isso, né? Não tem como. Elimina então, a esse. resistência maior dos empresários seria? Alguns fatores, dentre eles. Primeiro, o custo. Qual é o custo do equipamento? Em torno do investimento, para o caso desse, em torno de R$3 mil. Isso é muito para o empresário? Depende do nível de empresário. Mas a lei, ela prevê o ponto eletrônico para empresas de quantos funcionários? Para quem tem ponto eletrônico. Tá, mas... Você não tem essa quantidade. Por exemplo, está obrigado a ter ponto quem tem mais de 10 empregados, que pode ser manual ou pode ser mecânico. Para quem tem mais empregados, você comprar um equipamento de R$3 mil, será que é muita coisa? Quem tem 50, tudo bem. Você tem que ver que 70% das empresas estão na casa dos 15, 20 empregados. R$3 mil é muito dinheiro? Para muitos é. Desculpe interromper. Boa noite a todos. Eu não vejo esse problema para o pequeno empresário, porque esse ponto eletrônico ele não é obrigatório. Quer dizer, tem o sistema tradicional, pode ser um livro, ponto, cartão. Né? Ou o livro, o antigo. Ele não é obrigatório para até 10. Não, até 10 empregados não é obrigatório o registro do ponto. Não é obrigatório? Não. Tá. E depois de 10, tem que ter o registro do ponto, mas não é obrigatório esse ponto eletrônico. Sim. Pode ter outras formas de ponto. Pode ser o livro ponto, o empregado vai lá, anota o horário que entra e que sai num livro, e pode ser o relógio ponto, aquele tradicional, antigo. Tradicional cartão. Sim. Que é o grande problema que está acontecendo. Na maioria das reclamatórias trabalhistas, um dos pedidos é hora extra. Pois é, mas doutor, deixa eu só entender o seguinte, se a ideia do ponto eletrônico não é justamente para evitar fraude, evitar acidente, evitar a hora extra, enfim, agora, se ele é autorizativo, se ele não é obrigatório, aí o empresário não adere, e aí? O problema eu acho que a questão toda é custo, né? Os empresários que eu vejo estão criticando esse sistema porque vai aumentar os custos, como o colega falou, né? Mas ele não é obrigatório, né? Ele pode continuar no sistema? Pode continuar. Ele não é obrigatório para ninguém? Para ninguém. Então... Ele pode ter 500 empregados e continuar com o cartão ponto, aquele famoso relógio ponto com o cartãozinho. Sim, mas então onde é que está a polêmica aí? Eu não quero esse negócio. É que esse sistema, ele é mais rápido, né? Passa o crachá. Claro, ele é mais moderno. É, mais moderno. Não, mas eu digo o seguinte, onde é que está a polêmica? Porque se o empresário ele acha que é um custo muito alto, se é oneroso no custeio da empresa, ele não adere e pronto. Mas tem aqui algumas coisas. Inicialmente, existiam as 3 modalidades aqui, como o Dr. Zé Carlos coloca. O manuscrito, o mecânico e o eletrônico. E o eletrônico estava permitindo se alterar sistemas. Então, o Renato faz as horas extras diariamente. Afinal, quando ele vai requerer, a sua empregadora vai lá no sistema e altera e mostra no sistema que ele não teve hora extra nenhuma naquele período. Sim. Coisa que o que está manuscrito não tem como alterar, o que está no cartão mecânico não tem como alterar, mas no sistema tem. Né? Então essa é a forma que hoje está em vigor. Então, quando no momento que pôs o eletrônico e o sistema que não tem essa segurança, você tem que jogar aquilo tudo fora e comprar novo. Então, se você tem uma empresa com 200 empregados, 300 empregados, fiz lá um investimento, aí é calculado que a cada grupo de 70 empregados você tem que ter um sistema desse. Porque senão dá fila e acaba ultrapassando aquele tempo limite. Né? Então, para 70 tem que ter um. Aí tem 300, põe 4 lá que vai dar conta. Então, para ele, esse investimento não é o caso. Mas se você pega uma empresa que tem 15 empregados, 10 empregados, 20 empregados, né? R$3 mil num primeiro momento, a empresa que está faturando 30, 40 mil reais por mês, ele faz essa diferença. Então, ele já tem um sistema, tem que jogar aquele fora e comprar um novo. Essa é a polêmica que vem se criando. Além de que também... que muitos discutem, né, a validade de entregar o comprovante
pro trabalhador, e lá na frente o trabalhador novamente requerer o comprovante que está lá registrado na empresa, né? Então aí começou a criar essas polêmicas da validade em manter o sistema. Bom, e os trabalhadores pensam o quê? Boa noite. Boa noite. Bom, nós já estamos fazendo esse debate há um bom tempo, né? Porque essa portaria é de 21 de agosto de 2009. E os empresários, com o poder que eles têm conseguido adiar, né, a aplicação dessa portaria já pela terceira vez. E essa questão que o Nilson coloca, né, e ela é correta, ou seja, qual é a diferença, né, e o Renato coloca bem essa questão, né, bom, se pode usar um outro sistema, então por que toda essa polêmica em relação ao registro eletrônico? Exatamente pela questão colocada pelo Nilson, ou seja, se tu tem um registro eletrônico de ponto com a possibilidade de eliminar as horas, deletar as horas dos trabalhadores, fica muito mais difícil depois para o trabalhador, em juízo, provar de que ele fez hora extra. Sim. A empresa apresenta o relatório do seu sistema, o empregado não fez nenhuma hora extra, e aí como é que ele vai fazer essa prova? Diferentemente quando ele faz o registro, ou seja, com aquele registro mecânico, né, com papel, ele chega lá, quer dizer, o juiz sabe disso, os juízes sabem disso. É fácil de tu comprovar quantas horas ele realizou no mês, ou realizou durante o contrato dele. Por isso a nossa insistência de que esta portaria ela tem que começar a vigorar rapidamente, né? Porque ou seja, os desvios continuam acontecendo, os trabalhadores continuam sendo ludibriados, sendo roubados nas suas horas. Segundo o Ministério do Trabalho, há um prejuízo anual de mais de 25 bilhões para os trabalhadores. O doutor José Carlos já colocou aqui, ou seja, quase a totalidade das ações que os trabalhadores entram em juízo, pedindo, um dos pedidos é hora extra. E muitos desses pedidos por conta do registro eletrônico de ponto. Então, mesmo a partir de 10 empregados, mesmo com aquelas empresas, e não são muitas, que utilizam o registro eletrônico de ponto, ele tem uma validade extraordinária, porque são as empresas grandes. Ou seja, nós temos grandes empresas aqui em Santa Catarina, redes principalmente supermercado, que têm o hábito permanente de deletar a hora dos trabalhadores. Que coisa séria isso. E crescem vertiginosamente, ou seja, usando o trabalho gratuito dos trabalhadores, ou seja, uma espécie de trabalho escravo. Que barbaridade. Trabalho escravo, e nós temos testemunho disso, dirigentes sindicais que... Qual é o segmento? Supermercado. Antes de ser dirigente sindical, nós temos uma companheira que ela era uma das encarregadas de deletar a hora. Quando ele está na ativa, né, antes do litígio, né, quando ele está na ativa, ele cobrando, olha, mas quando ele vê o contra-cheque dele, ele não tem como chegar no chefe dele e... Mas aí que está o problema. Aí que está o problema, né? Esse que é o problema. Esse ponto eletrônico sem o recibo, como o empregado vai conferir o horário que ele registrou um mês atrás? Os horários da semana passada que eu fui trabalhar, eu não me lembro, né? Se eu fui trabalhar às 9, se eu fui trabalhar às 8, né? A gente não se lembra. O cartão ponto esse tradicional, tu bate no relógio, tá lá o horário. Registrado. Tá registrado. O empregado, como é que funciona aquele relógio ponto tradicional? Ele vai lá, bate no cartão, no relógio, tá marcado. Quer dizer, esse mais tradicional, ele garante mais, dá mais segurança pro trabalhador. Ele confere na hora. O eletrônico de hoje, né? Ele confere na hora o horário que ele registrou. O que está acontecendo? Vamos dizer, no fim do mês ele recebe o salário de todas as horas trabalhadas, e daí ele vai ver os horários que ele trabalhou. Como é que ele vai se lembrar que horário ele... A questão é o ponto eletrônico com o registro, né? É o registro. Né? Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu preciso chamar um intervalo comercial e daqui a pouco a gente vai continuar esse papo, mas não perca a seguir o Minuto Eu Empresário. Até já.